Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Por aqui, pastor Hermes Antônio. Quero agradecer desde já a sua audiência, sua colaboração com o nosso canal. Queridos irmãos, estamos na nossa quarta lição. E a lição de hoje é uma lição muito importante para a vida conjugal. O título da lição é Vida Conjugal, Espelho do Relacionamento Cristo e Igreja. Nesta lição, nós temos alguns objetivos, que são 3, né? Apresentar a simbologia da vida conjugal, falar sobre a criação das instituições, mostrar como levar a família a adorar a Deus. Mas, no entanto, vamos para o nosso texto áureo, né? Deixa eu voltar aqui. Vós, marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Verdade aplicada. A igreja e a família são instituições estabelecidas pelo Senhor Deus, visando o desenvolvimento de seu plano para a humanidade. Ok? Então veja bem, essa lição está como base de referência Efésios 5, 24, 25, 26, 27 e 29. Porém, para que você tenha uma melhor compreensão, é importante você ler o capítulo 4 deste mesmo livro, porque nele tem algumas demonstrações que o apóstolo Paulo faz quanto ao trato passado, quanto às coisas velhas. Por quê? Como ele fala aqui no capítulo de número 4, vamos, por exemplo, 4:27. Ele diz que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Ou seja, se desfaçam da velha natureza, do velho entendimento da consciência e da concupiscência, ou seja, daquilo que é um desejo desenfreado, demasiado, daquilo que te levava para as coisas velhas, da vida velha daquele velho homem. E no 23 ele diz: e renoveis no espírito do vosso entendimento. Renoveis no espírito do vosso entendimento. Ou seja, ele adverte aos irmãos para que mude o vosso entendimento através do Espírito e através do Espírito Santo e através da palavra, através do novo entendimento, para se desfazer daquele velho homem que traz consigo algumas coisas que é preciso nós nos despojarmos para cumprir o capítulo de número 5. Senão, você não dá conta de cumprir o capítulo 5. Por quê? Ele faz assim: e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha sob o sol a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ele já passa para o capítulo de número 5. Agora, para que eu possa viver o capítulo 5, que está aqui na revista, eu preciso me desfazer dessa velha natureza. Essa natureza chamada pecaminosa, esse velho homem pecaminoso, esses pensamentos pecaminosos, atitudes pecaminosas, como a mentira, como a ira, como a cólera, como a blasfêmia, como palavra torpe. Eu preciso me desfazer desse velho homem
pelo entendimento. E o entendimento me leva à prática de novas coisas. O novo entendimento, o novo homem com o novo entendimento, ele vai ter atos diferentes, hábitos que me levarão a um novo conceito, a uma nova criatura em Deus. Eu preciso me despojar da mentira, do furto, do roubo, de blasfêmia, de palavra torpe. Quem gosta de palavrão, a pessoa tem que se desfazer dessa velha natureza que ele chama o velho homem, e eu possa ter um novo homem em mim, nascendo a partir de Cristo, renovado pelo poder do Espírito Santo. Agora, veja bem que aqui na lição, no capítulo de número... Deixa eu passar aqui. No capítulo de número 1, verso 1.1 diz: o modelo está posto para ser seguido. O apóstolo Paulo aponta o relacionamento de Cristo e a igreja como modelo para a união marido e esposa. Efésios 5, 22 e 25. Este modelo tem por base Cristo sendo cabeça e a igreja sendo seu corpo, na comparação e no reflexo um do outro. Ou seja, eu preciso estar esse novo homem para que eu possa ser o corpo de Cristo. A velha natureza desfeita, para que eu também possa amar a minha esposa. Porque ele fala o seguinte, olha, ainda no capítulo de número 25. E andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos. Nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarices, que não convém, mas antes em ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem a herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo sereis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a, porque o que eles fazem oculto, até dizê-las é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sóbrios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a demonstração principal para que eu compreenda o capítulo de número 5. O apóstolo Paulo nos dá aqui a seguir o exemplo desse relacionamento Cristo e igreja, casamento, esposo e esposa, Jesus e a noiva é a igreja, Jesus é o esposo. O apóstolo Paulo faz essa relação, esse comparativo, como que eu entendendo que o homem é o cabeça e a mulher é o corpo, e ambos estão ligados pelo Espírito. E eu sendo um novo homem, eu tenho condição de amar a minha esposa. Eu sendo uma nova mulher, eu tenho condição de amar o meu esposo. Eu sendo um homem, um novo homem em Cristo, eu tenho condições de me sacrificar pela minha esposa, assim como Cristo se sacrificou pela sua noiva.
eu sendo uma nova mulher, uma nova criatura em Cristo, eu tenho condições de obedecer ao meu esposo, assim como a igreja obedece a Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Ele falou que é para despojar, desfazer. Ele falou também que é para mim ser cheio do Espírito Santo. E não ser cheio de vinho, mas cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo me dará um novo entendimento. E o entendimento que ele me dará é que eu preciso ser imitador de Cristo, como o apóstolo Paulo também era. Amém? Então, ele nos admoesta para sermos cheios do Espírito Santo. Vamos lá, andando aqui. O amor e o respeito firmam o casamento. O apóstolo Paulo aponta o relacionamento de Cristo e a igreja como modelo para uma união marido e esposa. 5:22. No 22 ele diz: vós mulheres, sujeitai a vosso marido. No 25 ele diz: vós marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí ele diz assim como Cristo amou sua igreja e a sua igreja e o reverencia, assim também o marido deve amar sua mulher e a mulher deve reconhecer o respeito ao seu marido na sua composição como líder espiritual de sua casa. Agora, como que essa mulher vai respeitar um marido que ele é beberrão, mentiroso, blasfemador, palavrões, é um homem que ainda não conheceu o verdadeiro Cristo e não recebeu Cristo na sua vida. O homem, ele precisa ter a sua postura de homem cristão dentro de casa, para que o respeito a ele não seja imposto, mas o respeito seja adquirido pela admiração. Assim como a igreja tem a admiração pelo Senhor Jesus Cristo, nós temos essa admiração. Assim, a conquista do respeito do esposo pela esposa deve ser pela admiração e em seguida o respeito. Ora, como é que a mulher vai dar conta de ser submissa ao seu marido se ela ainda não se despojou da sua velha natureza? Ela ainda está com o seu coração voltado para as coisas do mundo, como ele fala aqui, sendo filhos da desobediência, tendo amargura, ira, cólera, mentira e coisas desse tipo. O apóstolo fala aqui no capítulo 5 ainda dizendo: não vos mistureis com os tais que praticam isso. Por quê? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Tá? Então, essa comparação que ele fala aqui do versículo 22 e versículo 25, eu enquanto marido, eu enquanto esposa, só darei conta de fazê-la a partir do momento em que eu estou cheio do Espírito Santo. Ele diz, olha, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, no vosso entendimento. Uma pessoa que quer se casar, quer entrar num casamento, a primeira pergunta que ele tem que fazer não é se a moça quer casar com ele ou o rapaz quer casar com ela. A primeira pergunta que ela tem que fazer é para ela mesma. Eu já sou uma nova criatura, eu já me despojei das velhas práticas do mundo, eu já me libertei
dessas práticas da mentira, do furto, da pornografia, do engano, de comprar e não pagar, da mentira, da fofoca. Eu já me despojei dessa velha natureza. Eu já me despojei, sim. Então, eu quero entrar em um casamento para que eu possa ser feliz e fazer uma pessoa feliz. Porque se você não se despojou dessas coisas, não pense que você vai dar conta de ser sujeita ao seu marido ou estar sob uma missão com o seu marido e ser uma adjuntora do seu marido. E por sinal, eu quero dizer mais uma vez, o termo sujeição não significa escravidão do esposo à esposa, não. Da esposa ao esposo, não. Aqui é submissão, é sujeição de entender que o esposo é o cabeça do lar e que ela é sua adjuntora e que ela tem um peso muito importante no contexto e na composição familiar. E que a palavra da mulher vale muito dentro de casa. E uma mulher sábia, ela edifica a sua casa e conquista o seu marido. Uma mulher sábia, ela conquista o que ela quiser do seu marido. Uma mulher sábia, ela contorna qualquer situação dentro do seu lar. Portanto, ele diz aqui na revista, no tópico 1.2, o amor e o respeito firmam o casamento, assim como Cristo. O amor é sempre paciente, bondoso. O amor não gosta de injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Como que eu poderei praticar e viver o amor se eu ainda estou no capítulo 4? Se eu ainda não me despojei? Se eu ainda estou na ira? Agora tem um detalhe, nem toda ira é sem causa, mas ele diz, irai-vos, mas não pequei. Por quê? Porque nem toda ira é sem causa. E toda ira como é que eu digo, uma causa sem justificativa. Tem momentos que eu me iro, mas ele diz, não peques, né? O importante é não pecar. Irar você pode, mas não peque. Aí ele fala, aquele que furtava, não furte mais, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, toda amargura, sede paciente uns com os outros, sede imitadores de Deus como filhos amados. Queridos irmãos, uma pessoa que quer viver um casamento, feliz, ela precisa se despojar da sua velha natureza. Ambos, homem e mulher. Quando você vai juntar dois temperamentos necessariamente diferentes, porque o que te atraiu naquele outro, além do gênero, foi o temperamento. Dois melancólicos não se atraem. Dois coléricos não se atraem. Dois fleumáticos não se atraem. Dois sanguíneos não se atraem. Está na física. Os iguais se repelem e os diferentes se atraem. Então, dois temperamentos, um sanguíneo e um melancólico, um colérico e um fleumático, ou vice-versa. Tem que ser diferente, e foi isso que lhe atraiu naquele rapaz, naquela moça. Os temperamentos diferentes. Agora, eu vou com uma carga de identidade do meu lar, de onde eu fui criado. Eu tenho uma identidade diferente daquela pessoa. E esses sentimentos que o apóstolo Paulo fala aqui são sentimentos que fazem parte da natureza humana. Porém, eu preciso me despojar basicamente do básico que é isso aqui, para que eu possa entrar em um relacionamento e morar com uma pessoa e fazer aquela pessoa feliz e esperar que ela também me faça feliz. E o amor se torna um amor mútuo. O amor precisa ser mútuo. E aí ele diz, não
vos embriagueis com vinho aonde há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito. Em vez de ser cheio de álcool, seja cheio do Espírito Santo. Amém? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio de Deus. Seja cheio do Senhor. Tá? Vamos ver aqui o 1.3. Sujeição se estabelece no temor do Senhor. Sujeição vem do grego hipotássio, que significa subordinar-se, submeter-se, controle de alguém, render-se, a demonstração ao conselho de alguém. Só com temor e amor a Cristo podemos suportar e a sujeitar-se um ao outro. Por que um ao outro? Porque aqui na sujeição não é somente para a mulher, não. O homem também precisa se sujeitar à sua esposa. A sua esposa vai chegar momentos no relacionamento que ela vai ter as exigências dela, a palavra dela, e o homem, ele precisa entender que ela tem direito, assim como Cristo entende e alimenta a igreja dele, alimenta com poder, com a palavra, alimenta com salvação, alimenta com bênçãos espirituais. Porque o apóstolo diz aqui que no versículo 25, vós marido amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou a ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, como é que o homem abençoa a mulher? Obedecendo a palavra de Deus e ministrando sobre ela a bênção de Deus, na palavra de Deus, bênçãos espirituais. Porque o homem no seu lar, ele é o pastor do seu lar, ele é o cabeça do seu lar. O homem tem que ter a iniciativa de abençoar sua esposa, abençoar seus filhos, para que sejam cheios do Espírito e não cheios de contenda, de ira, de blasfêmia, de mentira, de furto e coisas desse tipo. Então, cabe sobre o homem a responsabilidade de santificar a sua esposa, purificando-a com a lavagem da água pela palavra de Deus, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como o seu próprio corpo, ou seja, sem mácula, sem ruga, uma igreja purificada, uma mulher bonita, uma esposa bonita, sem mancha, sem ruga, sem feiura, zelada, uma mulher amada. Toda mulher amada é uma mulher feliz no lar e ela faz o seu esposo feliz. E o esposo feliz, ele faz da sua casa o seu reino, o seu governo é abençoado e cumpre-se na vida dele o Salmo 128, que diz que os seus filhos será como planta em volta da sua casa. Então, a casa do homem que teme ao Senhor, que se despojou da velha natureza, ele é um homem abençoado. Amém? Vamos lá. A criação das duas instituições, ok? São duas instituições criadas no intuito de abençoar a outra. A família foi criada ainda no Jardim do Éden por Deus, Gênesis 2:18 a 24. E a igreja foi criada por Jesus muito propriamente na conversa do Senhor Jesus com Pedro em Mateus 16:18, na qual Jesus disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ou seja, ele diz que a igreja também é uma instituição abençoada como a família.
A família é uma instituição abençoada como a igreja. A família foi criada pelo próprio Deus. É um projeto de Deus para abençoar as nações. Toda nação, em todo o mundo, tem famílias. A partir do reino animal, você vê a família de onça, a família de jacaré, família de tudo que é bicho que tem os seus filhotes e ali são suas famílias. E o propósito disso é abençoar o mundo. É ter a base da sociedade é a família, ou seja, é aquilo que segura a sociedade. E as duas instituições foram criadas pelo próprio Deus. E ninguém, em nenhum movimento filosófico, teórico ou qualquer outra coisa vai destruir a igreja e a família e a igreja, porque a igreja está estabelecida em Cristo, a família está estabelecida em Cristo. Amém? Vamos andando. A criação, passou aqui, é o 2.1 mesmo. Relação entre a igreja e a família. Deve haver uma íntima relação entre a família e a igreja. Vamos ver o que diz 1 Timóteo 3 e 5. 1 Timóteo 3 e 5. Eu estou usando a minha guerreira. É a Bíblia Revista Corrigida, né? Os assembleanos é quem usa mais essa revista, essa Bíblia, mas praticamente quase ninguém está mais usando. Mas eu gosto dela, tá? Então, 1 Timóteo 3 e 5. 3 e 5. Vamos ver o que diz aqui no versículo 5. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Ele está dando advertência acerca do presbitério, do diaconato, né? Que a relação entre o obreiro, a família e a igreja é de íntima relação. Não tem como afastar um do outro, né? Ele diz que a igreja é composta de famílias que se reúnem e a igreja precisa de programações que envolvam toda a família. As famílias precisam preservar a igreja, ajudando a mantê-la de portas abertas, financeiramente, ajudando no trabalho, na mão de obra, contribuindo para que ela não perca a sua identidade e valores cristãos. Ou seja, quem mantém a igreja é os fiéis, é as famílias. E a coisa mais bonita que eu acho na igreja é quando o povo está chegando para a celebração do culto. E vai chegando um, chega dois, aí desce 3, 4 de um carro, a mãe desce, o pai vai estacionar e entra todo mundo unido na igreja e vai para os seus devidos lugares, que por sinal todo mundo tem um lugarzinho na igreja, não é verdade? E aí é uma cena gloriosa, é uma cena onde o inferno estremece, porque as famílias estão se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. E agora, essa família que está ali na igreja, ela precisa entender que a igreja precisa ser mantida. E a obra de Deus se faz com a mão de obra, mas também com recursos financeiros. Afinal de contas, precisa de um som adequado, poltronas adequadas, precisa de um ar-condicionado. Aqui no norte, a nossa temperatura de janeiro a dezembro é praticamente 39, 41 graus. E a sensação térmica muito maior. E toda igreja aqui precisa de ar-condicionado. É difícil você ir numa igreja que não tenha ar-condicionado. E para que tenha esse ar-condicionado, tem que ter os mantenedores. Agora, eu como família, eu preciso entender uma coisa. Eu preciso abençoar a minha igreja. Eu preciso abençoar o meu pastor. Eu preciso abençoar o estabelecimento onde eu vou adorar a Deus. Amém? Vamos andando? Vamos andando. 2.1. A igreja como defensora da família. A igreja tem um carinho todo especial pelas famílias, pois as famílias estão fortes. Por sua vez, a igreja também estarão fortes. Muitos são os desafios da igreja para manter a família estruturada, a família tradicional.
Um dos mistérios da igreja mais solicitado hoje em dia para a preservação da família é o cumprimento de seus significados, propósitos e objetivos. Olha, lá em 2010 para cá, teve uma onda muito grande de movimentos filosóficos, movimentos de categorias, de LGBT, movimento para acabar a família. E tinham muita voz, muito poder no Congresso Federal e voz na mídia, na comunicação, e pregavam muito a destruição da família. Qualquer hora que vocês clicar no seu aparelho de internet aí e perguntar ataque sobre a família, o teu pesquisador vai dar trocentos assuntos sobre a família. E muitas pautas estão no Congresso Federal, lá em Brasília, mais precisamente na Câmara dos Deputados e no Senado, pautas que vêm para destruir, descaracterizar a família tradicional. E uma das conquistas desse povo aí, ultimamente, foi de retirar o termo pai e mãe do nosso registro geral, ou seja, da carteira de identidade. Hoje tem filiação e não mais o termo pai e mãe, para ficar uma coisa mais genérica. Porém, a família tradicional, ela segue triunfante com a igreja, porque a vida conjugal é espelho do relacionamento de Cristo e a igreja. Então, toda família que tem como Cristo como a sua rocha, ela está segura, firme e bem guardada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós devemos trabalhar para preservar a nossa fé e a nossa igreja. Veja o que diz aqui o 2.1. 2.2. A igreja como defensora da família. Eu vou ler aqui o último parágrafo. Os ataques vêm de todos os lados para desconstruir valores cristãos. Estamos assistindo uma aberração e uma afronta aos princípios da palavra de Deus, ferindo a lei divina da natureza humana. A igreja defende a família porque ela está de posse das leis de Deus, as sagradas escrituras, por meio dos sacerdotes, pastores e ensinadores que manejam bem a palavra de Deus. Por isso a igreja deve sempre procurar homens fiéis e idôneos para ensinarem a outros. A igreja é agraciada com a família forte e ordeira. Ou seja, querido irmão, os ataques que vêm para a igreja vêm também para a família. É para desconstruir os valores éticos, morais, valores como o casamento. Inventaram agora uma forma de casar para amenizar e satisfazer algumas pessoas, que como é que chama? Aquela união estável, né? A união estável é só um disfarce para agraciar pessoas que querem morar juntas, né? E não querem casar. E é um disfarce bem elaborado e que muita gente adere. Agora eu lhe faço uma pergunta. Como que você vai viver com uma pessoa que você não confia em casar com ela? Como que você vai casar com uma pessoa e você diz para ela, olha, nós vamos morar juntos, vamos casar, mas eu quero separação total de bens. Total. Tudo que eu conseguir na vida estando com você é meu, não é seu. Eu vou dar se eu quiser. Como que eu vou me sujeitar a um negócio desse? Como que eu vou casar e morar com uma pessoa que não confia em mim? Como que eu vou casar com uma pessoa que eu não confio em dividir o meu salário com ela? Eu não confio em dividir a cama com ela. Por quê? Se eu não confio com as minhas posses, dividir com ela e conquistar uma vida, eu também não posso pensar que essa pessoa é confiável ao ponto de eu dormir ao lado dela,
Quem sabe ela acorda aí de noite, me mete uma faca na garganta, me mata sufocado. Ora, isso não é casamento. Casamento é uma só carne. Não se sujeite a isso. Uma pessoa chamar você para uma união estável, não se sujeite a isso. Diga para ele, fulano, ou fulana, se você não confia em mim, vá em paz. Se você não confia no nosso relacionamento, vá em paz, porque eu preciso casar. Casar é dar dignidade ao homem e à mulher. Casamento é coisa que você faz por fé. E para viver, você tem que ter temor a Deus. Senão você não vive. Agora, nós estamos com uma onda muito grande de pessoas com segundo, terceiro casamento. Pessoas frustradas, pessoas que sofreram com relações passadas, pessoas que foram magoadas, feridas física e moralmente, mas que em um determinado momento encontrou alguém e de novo quer tentar com esse alguém. Ora, eu quero, e aí quando ele vai quer viver com essa pessoa, ele não quer casar-se, não quer ir ao cartório, por quê? Tem trauma daquele casamento. Porém, eu quero lhe dizer uma coisa, o problema não está no casamento em si, mas em você e na pessoa que você escolheu. O problema não é o fato de ir ao cartório ou ir à igreja pedir a bênção para casar. Não, o problema está na escolha. Você deve escolher melhor as pessoas que você se relaciona para você entrar em um casamento. Pois o problema não é propriamente o casamento em si, mas a escolha com quem você vai viver junto. Isso é um problema, porque tem pessoas, como a gente fala aqui no norte, tem um sangue doce para problema, né? O sangue atrai, né? Tem uma atração muito forte por gente que não presta e acaba se envolvendo com essas pessoas e depois acaba sofrendo muito, né? Sofrendo muito. E aí fica uma pessoa frustrada, querendo ter uma vida matrimonial abençoada, contudo, a frustração e os problemas passados impedem dela fazer a coisa certa. Vamos andando. A família como promotora da igreja. A participação da igreja faz parte da base espiritual do lar. A família é onde tudo começa. A família veio antes da igreja. As famílias precisam dar o respaldo que a igreja precisa. Uma igreja não pode ser forte, viva e santa com famílias fracas na fé. A relevância da igreja começa na família. As famílias devem estar comprometidas e serem participantes da atividade da igreja. Ora, aqui entra aquele problema dos desigrejados, né? Muitas famílias estão desigrejadas. Muitas famílias não estão indo para a igreja. E eu quero lhe dizer que isto é um pecado errado. A Bíblia, se você quer ser um cristão, a Bíblia não te dá respaldo para ser um desigrejado. Você precisa congregar. A palavra de Deus nos recomenda, lá em Hebreus, congregar como é de costume de alguns. Mas acontece que muitas pessoas estão deixando de congregar, e inclusive por causa do casamento. Pessoas que escolheram um parceiro, uma parceira, que no princípio era uma florzinha de maracujá, coisa mais bonita do mundo. Depois que entrou para dentro de casa, ele ou ela pergunta, já vai para a igreja de novo? Já vai outra vez? O que é que tem nessa igreja? E aí começa a restringir a pessoa amada a ir à igreja congregar. E ele ou ela que restringe vai bem quando quer. Esse ou essa é um crente
descomprometido com a família. Um crente comprometido com a família, ele é comprometido com a igreja. A igreja precisa do respaldo das famílias. As famílias precisam ser instrumentalizadas, ensinadas na palavra de Deus, para receber instruções para a sua vida social e espiritual. Uma igreja forte tem famílias fortes e edificadas. Uma igreja fraca tem pessoas fracas, famílias fracas. Nós não podemos aceitar o desigrejamento como uma coisa natural. Não. A família precisa congregar. Se você está passando por esse momento e alguma coisa lhe frustrou na igreja, faça como eu faço. Vá para a igreja e olhe só para Jesus, para mais nada. Porque é natural que em qualquer aglomeração de pessoas também venham os problemas de relação, os problemas interpessoais. Mas olhe para Jesus, vai adorar a Deus, receba a palavra, oferte, cante louvores, seja abençoado e vá para a sua casa. Amém? Então, uma igreja forte é uma igreja que tem famílias fortes e saudáveis. A família como promotora da igreja, levando a família a adorar a Deus. Aqui é um desafio que está para todos os cristãos. O culto é uma verdadeira oportunidade de a família estar junto para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Salmo 27, 4. O culto leva a família além da adoração e devoção, a oração em agradecimento pelas dádivas recebidas, como também para clamar por outras situações peculiares que acontecem dentro da família. Vamos ver aqui. A igreja é um ambiente para aliviar as tensões da vida. Pela pregação da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, as palavras do pregador, do pastor, entram no coração das pessoas que aprendem que no mundo terão aflições, como disse Jesus em João 16, 3, mas dando o refrigério necessário quando diz: em mim tenhas paz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, é na igreja aonde eu vou receber a bênção do Senhor. É onde a família vence os obstáculos da vida. É onde um pai aflito por um filho pede socorro. É onde uma mãe aflita por uma filha ou por um filho pede socorro. É onde o enfermo pede socorro. É na igreja. É na igreja onde se ora e é na igreja onde uns oram pelos outros, porque agora nós nos despojamos do velho homem, somos nova criatura e agora nós cantamos hinos e salmos uns com os outros e nos compadecemos da luta de cada um e nos ajudamos. É na igreja. A igreja é um ambiente aonde eu alivio as tensões da vida. Se alguma coisa está deixando você triste na igreja, é melhor você tratar este assunto com quem de direito, para que você não vá triste para a igreja, não vá cabisbaixo para a igreja. Não faça apenas do seu culto um ritual, mas faça um instrumento de adoração a Deus. A igreja proporciona um ambiente de união, comunhão e unidade. A Bíblia Sagrada chama a atenção de todos que frequentam a igreja, em especial as famílias que vivem em união. Salmo 133. Os membros da família precisam viver em comunhão no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos e participar da ceia do Senhor, junto no mesmo Espírito, em memória de tudo que Jesus passou por nós. É na igreja.
A igreja proporciona um ambiente de união, comunhão e unidade. Jesus se faz presente na igreja e a família precisa ir para a igreja. E esse casamento é o espelho desse relacionamento. Esse relacionamento, Cristo e igreja, vida conjugal, esposo e esposa, entrega total, cumplicidade, deve haver na minha vida conjugal, porque eu tenho o exemplo da vida conjugal de Cristo e a igreja. E quando eu, homem, me coloco no meu lugar, eu, mulher, me coloco no meu lugar, e cada um sabe o seu papel definido dentro do lar, a família é uma família vencedora, é uma família vitoriosa. Por quê? Porque Cristo é o cabeça da família, Cristo é o cabeça deste casamento. Amém? Vamos andando. A igreja é promotora da paz, a de instrução para a santidade. A Bíblia Sagrada chama a atenção de todos que frequentam a igreja, em especial as famílias, para que vivam em união. Os membros da família precisam viver em comunhão no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos, a partir da ceia do Senhor. É verdade, a partir da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é o momento mais glorioso que a igreja tem. O momento mais glorioso que a família tem é quando ela está assentada em sua casa, em volta da sua mesa. Seja uma mesa abastada, seja uma mesa bem simples e humilde, mas que a família esteja reunida para comer, para sentar, para conversar. Seja um banquete, seja uma comida bem simples, não importa. O que importa é a elegância do viver em paz, porque viver em paz e viver em família em paz é muito elegante, é muito bonito. Uma família que vive em paz, uma família unida, uma família onde a esposa é como uma videira frutífera, é como um marido que se preocupa com a sua videira, é como o marido e a videira e os filhos em volta da sua mesa. A vida em família, ela é uma vida muito boa, casar-se é muito bom, viver em paz é bem melhor. Porém, eu preciso entender uma coisa, que o meu casamento, ele também sofre lutas, labores, pelejas, mas quando eu sei qual é o meu papel no meu casamento, eu sei me comportar como homem de Deus, como mulher de Deus. Quando cada um sabe o que fazer no seu casamento, o seu papel fundamental, todo o restante da estrutura anda em seguimento e em paz. Nós precisamos aprender. E nós aprendemos na igreja, aprendemos com o exemplo dos nossos pais, aprender para sermos abençoados em família. A família sofre ataques de toda natureza, contudo, a família é vitoriosa em Cristo Jesus. O feminismo veio, o movimento LGBT veio e outros movimentos virão, a fim de destruir a igreja. Contudo, a igreja é um propósito de Deus. É um propósito, é criação de Deus, é uma instituição de Deus. A família é abençoada por Deus e a família é uma instituição de Deus, assim como a igreja também é. Amém? Porém, para que eu seja abençoado, eu preciso estar aqui no capítulo de número 4 de Efésios, me despojar do velho homem, para que eu possa viver uma vida em paz com a minha esposa. Capítulo 4, o apóstolo Paulo nos dá todas as demonstrações necessárias para que eu possa viver em paz. Porque ele fala no capítulo 28, versículo 28 do 5.
de Efésios, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes alimenta, sustenta, como também o Senhor, a igreja. Que Deus te abençoe. Até a próxima lição. Tenha uma ótima escola bíblica dominical. Não se esqueça de deixar o like da fé, se possível, um comentário, compartilha para que nós possamos ir mais longe, levando a palavra de Deus. Um grande abraço, até a próxima lição, se Deus assim permitir.